amigos e amigas da enfermagem brasileira. Estamos aqui felizes com essa grande novidade. Nós selecionamos aí 30 questões potenciais que já foram cobradas em provas de concurso e residência. E a partir delas você pode resolver qualquer questão. Então, não deixe de resolver essas questões, baixe o seu PDF, faça o download do seu PDF e depois assista a nossa aula. E essa aula, gente, você pode assistir várias vezes, porque você assimilará o conteúdo de forma que você não errará nenhuma questão em sua prova. Que é o professor Romulo Passos, e vamos lá, rumo à nossa prova, rumo às nossas questões aí, que é o que interessa para a sua aprovação. Olá, pessoal! Nós vamos trabalhar agora uma questão de cálculo de medicação, com ênfase à porcentagem e aos gramas contidos das medicações. Então, vamos nessa? Então, a nossa questão vai falar sobre uma prescrição de metronidazol na pediatria, do que tem disponível e o que foi prescrito. Então, o médico prescreveu para a criança internada na pediatria metronidazol 125 mg endovenoso a cada 8 horas. Na instituição, há disponível metronidazol 0,5% com 100 ml de solução injetável. Então, para a execução da prescrição, quantos ml da droga vão ser necessários? Então, a gente sempre tem que destacar o que está disponível na unidade e o que foi prescrito para a criança. Então, vamos organizar essas informações. Nós temos que, sempre que a gente tiver uma questão de porcentagem, eu vou fazer o cálculo de medicação baseado que a quantidade de solvente vai ser sempre 100 ml. Como assim? Se eu digo que tenho 0,5%, que é a concentração do metronidazol que vai estar disponível na unidade, significa dizer que há 0,5 gramas, ou seja, 500 miligramas, de soluto, no caso o metronidazol, em 100 ml de solvente. Nesse modo, eu vou ter que 0,5% é igual a 0,5 gramas, que é equivalente a 500 miligramas. Então, para fazer uma regra de 3, para saber o que eu tenho aqui no caso, 500 miligramas, né, em 100 ml, que é a concentração que eu tenho disponível. E eu quero saber agora quanto eu vou precisar aspirar, né, dessa solução toda para atingir a concentração que foi prescrita, que no caso foram 125 miligramas. Então, eu vou fazer uma regra de 3 e vou chegar a esse cálculo. 500x, né, é igual a 12.500, em que x vai ser igual a 12.500 sobre 500. Desse modo, eu vou aspirar, né, da solução toda 25 ml para chegar à concentração que foi prescrita, que foram 125 miligramas. Ok? Então, pessoal, estão aqui os aprovados da FESMA 2015 e esses foram os classificados entre os 10 primeiros lugares. Então, um agradecimento especial a todos e em especial ao Rômulo Luiz, que foi o nosso primeiro colocado. Então, se você ainda não atingiu o seu concurso, ainda não chegou na sua meta, continue estudando no nosso site Rômulo Passos e nós estamos aqui para ajudar vocês. Foco nos estudos e a vitória é certa. Olá, vamos a mais uma questão com ênfase a cálculo de medicações e a prescrição de antibióticos. Então, a nossa questão nos traz: a enfermeira recebe uma prescrição médica onde está solicitada a administração de 150 mg de ampicilina. Na unidade, temos frascos de 1 grama, que deve ser diluído em 10 ml de água destilada. Após a diluição, quanto deve ser aspirado? Então, vamos à organização dos nossos cálculos. Então, a prescrição, né, que vai ser justamente 150 mg de ampicilina, e o que eu tenho disponível, ou seja, a apresentação da medicação na unidade, em que é um frasco, né, de 1 grama de ampicilina, que se refere a 1.000 mg. Então, esse frasco de 1 grama ele vai ser diluído em 10 ml de água destilada. Então, após a diluição, quanto eu devo aspirar para chegar até a minha prescrição de 150 mg de ampicilina? Então, nós vamos ter 10 ml, né, que vão corresponder a 1.000 mg. Eu tinha 1 grama de ampicilina, diluí em 10 ml, e agora eu tenho 10 ml, 1.000 mg de ampicilina. E eu tenho que chegar, no caso, a minha prescrição de 150 mg. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 e vou chegar a esses cálculos aqui. Após os cálculos matemáticos, eu vou ter que 1.000x é igual a 1.500, enquanto x vai ser igual a 1.500 sobre 1.000. Então, eu vou chegar à diluição de 1,5 ml. Então, esse é o volume que eu vou ter que aspirar dos 10 ml que eu diluí a ampicilina de 1 grama
para chegar à minha concentração de 150 miligramas. Então, a alternativa correta vai ser 1,5 ml. Essa é a resposta da nossa questão. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui felizes com mais uma questão. Questão essa aqui que é importantíssima. Ela é potencial mesmo de prova da FUNCAB e é de uma série de 30 questões de administração de medicação que nós estamos trazendo para vocês aqui do site Rômulo Passos. Vamos aí, gente, a questão com bastante atenção aí. Vamos lá, galera. Antes de você assistir esse vídeo, sempre antes de assistir os vídeos de administração de medicação, responder as questões aí, tentar responder para você ter aí um aproveitamento melhor no seu aprendizado. Então, nós temos o seguinte. Um paciente em pós-operatório aguarda sair de alta. Porém, foi orientado que somente receberá alta quando a infusão da hidratação que está recebendo endovenosa terminar. A paciente pergunta ao enfermeiro quando a infusão irá terminar e o enfermeiro percebe que ainda há 500 ml da solução e o gotejamento está a 10 gotas por minuto. O enfermeiro irá responder que o paciente irá embora após. E aí, pessoal, então é uma questão sobre gotejamento, cálculos de gotejamento, mas que não pergunta a quantidade de gotas por minuto, nem microgotas por minuto, e sim o tempo de infusão. Então é uma questão interessantíssima, basta a gente aplicar os dados na fórmula. Vamos verificar que a solução aí, o soro, 500 ml. E a gotas por minuto, a quantidade de gotejamento é 10 gotas por minuto. Então, sabendo disso, fica facílimo aí respondendo essa questão. Cálculo de gotejamento, só para lembrar, vocês já sabem isso aí de trás para frente. Nós temos que número de gotas é o volume total, que é o volume aí, assim fundido, dividido por 3 sobre o tempo aí. Então, nós temos que, em microgotas, nós não teremos o 3 no denominador, é só isso. É a mesma coisa, o número de microgotas é igual ao volume total sobre o tempo, sem o 3. Tranquilo, galera? Agora nós vamos para os nossos cálculos, os dados da questão. O volume é 500 ml. A quantidade de gotas por minuto é 10 gotas por minuto. Nós temos aí, gente, que o gotejamento é 10 gotas por minuto. E o tempo? Qual é o tempo que vai ter aí para essa pessoa esperar para terminar essa hidratação aí venosa? Então, tranquilo. O número de gotas será quanto, gente, por minuto? Volume sobre tempo vezes 3. Essa é a forma. Agora é só substituir os valores, gente. Olha, gotas é igual a 500, que é o volume, sobre tempo vezes 3. Já ficou fácil, já está ficando bonito. Aí nós vamos substituir mais ainda, porque eu tenho a quantidade de gotas por minuto, que é 10. Aí eu vou colocar 10 no lugar de gotas, é igual a 500 sobre tempo vezes 3. Olha como ficou fácil, gente. Agora eu posso multiplicar os extremos, olha. Eu vou multiplicar o t sobre vezes 3, que é 3t, com o 10. Olha como fica. 30t, ó. 3 vezes t aí dá 3t, vezes 10. 30t é igual a 500. Isso aí, gente, perfeito aí. E aí nós temos que o t, que é o tempo, é 500 sobre 30. O 30 vem para baixo, gente. Então, nós temos aí que o tempo vai ser quanto? 500 dividido por 30, que é a mesma coisa de 50 por 3, simplificando, que dá 16,6 horas. Ou seja, gente, esse é o tempo que ele vai esperar, 16,6 horas. Agora, eu não tenho essa questão de horas, 16,6, eu tenho que transformar em minutos, que vai ser o seguinte, o número após a vírgula aí é fracionado. Então, nesse caso, a gente tem que transformá-lo, convertê-lo para minutos. É bem simples. Se em 60 minutos eu tenho 1 hora, quantos minutos eu vou ter para 0,6 horas? Que é aí 16 aí, é o 0,6. É só fazer uma regra de 3 simples. Então, eu vou multiplicar o x vezes 1, que dá x, e 60 vezes 0,6, que vai dar quanto, gente? Bem simples. X minutos vai dar 36. E 60 vezes 0,6, 36. Então, eu tenho 36 minutos, ou seja, eu tenho um tempo total de 16 horas e 36 minutos. Olha como ficou fácil. E nós temos várias questões como essas aí. Então, de acordo com o nosso enunciado, 500 ml de solução com 10 gotas por minuto, um gotejamento pequeno, gente, né? Gotejamento lento. Nós teremos um tempo aí de espera de 16 horas e 36 minutos, sendo letra B o nosso gabarito. E o que é esperar em 2016? Muita fé e esperança. Será o ano da sua aprovação. EBC em vários estados, aí, em Campina Grande, Paraíba, teremos aí no Pará, Sergipe, na Bahia, também tem uma previsão aí no final do ano. Temos Exército, Marinha, Ministério da Saúde, residências, instituições federais, temos os institutos federais, Senado, tribunais, são várias, gente, as oportunidades. Então, muitas vezes o pessoal diz que não tem concurso, mas sempre está ocorrendo
concurso. Se você estiver se preparando, com a gente principalmente, estamos aqui junto com vocês, você com certeza alcançará a sua aprovação. Nós temos aí mais de 80% de aprovação na enfermagem brasileira. Estamos felizes, estamos aqui rumo ao sucesso. Foco nos estudos, a vitória é certa. E vamos lá, galera, para os próximos vídeos de administração da medicação e faça parte dos nossos cursos completos no site para ter uma preparação adequada para a sua aprovação. Valeu, galera! Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui para mais uma questão sobre cálculos de medicação, um tema importante que nós traremos aqui ao todo 30 questões para vocês, com todas as opções de resolução de questão que pode ser cobrada em uma prova de concurso na enfermagem. Então, vamos lá, essa aqui especialmente para os nossos amigos maranhenses, que é uma questão da FUNCAB, banca que vai organizar aí o processo seletivo da MC. Então, gente, nós temos uma questão aí bem tranquila. Vamos aí para a resolução dela. Uma solução de 120 ml precisa ser infundida via endovenosa em 30 minutos. Quantas gotas por minuto serão administradas nessa prescrição? Então é uma questão facílima, né, galera? É só aplicar a nossa regra aí de gotas por minuto. Vamos verificar, então, que a solução é 120 ml e o nosso tempo é 30 minutos. Isso aqui é importante para nossos cálculos aí. Agora nós queremos saber as gotas por minuto. Vamos lá, os dados da questão. O volume é 120 ml e o tempo é 30 minutos. Nós temos aí, primeiramente, que fracionagem a hora. 30 minutos é a mesma coisa de 0,5, que é a metade, né? Então, 0,5 e depois a gente vai colocar na fórmula, não é isso? Então, fique atentos nisso aí, gente. Então, nós temos que gotas, quantidade de gotas é o volume, sobre tempo vezes 3. Se fosse microgotas, seria microgotas é igual volume sobre o tempo. Não teria o 3, mas como é gotas, nós temos o 3 aí. Aí nós vamos para os nossos cálculos, gente. Então, o que a gente observa? Gotas é o volume 120, e aí o nosso tempo é 0,5, não colocar 30, que é 30 minutos, e o tempo aqui é em horas, vezes 3, que vai dar o que, gente? Bem simples, 120 é igual a 0,5 vezes 3, é 1,5. Então, nós temos agora 120 dividido por 1,5, temos aí 80 gotas, né, gente? Então, o que a gente observa? Que por minuto nós teremos 80 gotas. E essa é a nossa resposta da questão. Serão administradas 80 gotas por minuto nessa prescrição. Veja só que a questão, o gabarito dela é a letra A. Exatamente, a de aprovação. E vamos lá com questões aqui simples, questões medianas e questões complexas que a gente está trazendo para vocês sobre a administração de medicação. E é isso aí, foco nos estudos, a vitória é certa. Estamos aqui junto com vocês no site Rumo Passos para essa aprovação aí de vocês aí que acreditam na vitória. Valeu, galera! Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui para mais questões. Nossa bateria aí de 30 questões de cálculos de medicação. Vamos lá, galera? Então, nós temos aí que foi prescrito a um paciente internado em uma unidade de clínica médica 7 mg de Decadron EV. Vejam só, gente, a nossa prescrição é 7 mg de Decadron. Então, existe disponível no posto de enfermagem Decadron em frascos de 4 mg por ml, ou seja, em cada ml teremos 4 mg, gente. Em frasco ampola de 2,5 ml, ou seja, o frasco que existe lá são 2,5 ml. E para cada ml nós teremos 4 mg. Tranquilo, né? Então, quanto nós vamos aspirar do frasco para administrar corretamente a medicação? Bem tranquila essa questão. Vamos verificar aqui que a prescrição foi 7 mg de Decadron. A apresentação da medicação, nós temos um frasco ampola com 2,5 ml. E nós temos que em cada ml teremos 4 mg. Ficou facílimo, né, gente? Só fazer regra de 3 simples, na qual nós verificamos que 4 mg nós temos para cada ml. Mas a nossa prescrição, gente, são 7 mg. Então, se 4 mg eu vou ter 1 ml, mas a prescrição nós temos 7 mg, eu vou ter que administrar, aspirar quantos ml no frasco. Vejam só como é fácil questão como essa. É só fazer a regra de 3, corta, e nós vamos aqui verificar que 4 vezes x é igual a 7 vezes 1, ou seja, 4x é igual a 7. E nós temos que x é igual a 7 sobre 4, porque o 4 ele vai dividindo lá para o denominador. Então, x é igual a 7 sobre 4, é só fazer a divisão, que vai dar 1,75 ml
para que a gente faça a prescrição, que é de 7 miligramas de Decadron EV. Veja como ficou fácil, gente. Então, o gabarito da nossa questão, letra E. E aí, estão gostando? Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui para a nossa sexta questão da bateria de 30 questões sobre cálculo de medicação aqui do site homeopathic.com.br. Vamos lá, galera, sem perder tempo, uma questão interessante. Ela é do estilo verdadeiro ou falso, da UPE 2014. E diz o seguinte: para administrar 375 miligramas de Keflin, usando-se 7 ml de diluente, que tem disponível aí o Keflin em 1 grama para esse diluente de 7 ml, serão aspirados 3,2 ml. Professor, eu fiquei perdido aqui nessa questão. Gente, isso aí é normal. De início a gente tem essa dificuldade, mas quando a gente coloca os dados da questão fica bem mais fácil. O que é que a gente tem? Ele afirmou que serão aspirados 3,2 ml dessa solução. Essa solução tem quantos ml, galera? Tem 7 ml. E em 7 ml nós vamos ter quanto de Keflin? Nós vamos ter 7 ml de diluente, que dentro desses 7 ml, 1 grama é da medicação Keflin, do soluto Keflin. Mas o que é que vai ser feito aí, gente? É uma administração de 375 miligramas de Keflin. Então, quer saber se, para administrar 375 miligramas de Keflin, nós vamos aspirar 3,2 ml da solução aí de 7 ml, que nessas 7 ml temos 1 grama da medicação. Tranquilo aí? Vamos verificar como fica fácil. Primeiramente, nós sabemos que em 1 grama a gente tem 1000 miligramas. Isso aí, gente, é uma padronização. E nós sabemos que em 375 miligramas, que foi a prescrição lá do Keflin, nós teremos 0,375 gramas. Por que colocar isso, gente? Porque vai facilitar, porque a medicação ela é em grama. 1 grama que está para 7 ml. O que é que a gente verifica? Que a medicação, isso já foi nos dado pela questão. Em 1 grama aí de Keflin, eu tenho a solução aí de 7 ml. É a medicação, gente. É a apresentação da medicação. E foi prescrito quanto? 0,375 gramas. Eu não poderia colocar aí miligramas, porque a medicação está em apresentação de grama. Então, transformamos aí para gramas. 0,375 gramas está para X. Então, a gente vai identificar aí quantos ml são necessários para fazer essa administração de medicação de 0,375 gramas. Vejam só, nós temos aí corta, fez a regra de 3, que x vezes 1 é x. E 7 vezes 0,375 é 2,625 ml. Ou seja, para eu administrar 375 gramas, 0,375 gramas, ou que é a mesma coisa de 375 miligramas da medicação, nós precisamos aspirar apenas 2,625 ml. Ou seja, gente, o que é que a gente tem? Serão aspirados em média 2,6 ml para administrar 375 miligramas, que é a mesma coisa de 0,375 gramas. Veja como fica fácil agora. Vamos verificar novamente. Para administrar 375 miligramas de Keflin, que é a mesma coisa de 0,375 gramas, utilizando-se uma medicação que o diluente é 7 ml e nós temos aí 1 grama da medicação, serão aspirados 3,2 ml? É óbvio que não, gente. Serão aspirados 2,6 ml. Então, esse item encontra-se falso, gente. Fique atento. Se você ficou com dúvida, retorne o vídeo. É isso aí. É responder várias e várias questões sobre o tema para que você tenha aí uma boa aprovação, uma boa preparação. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui felizes com mais uma questão aí para comentarmos sobre cálculo de medicação. Este daqui, esse vídeo, fique atento, pois temos aí uma questão de um nível mais elevado, um nível complexo, e vamos lá. E sempre lembrando, deixar seu comentário, curtir, isso é importante para que você possa visualizar os próximos vídeos. O Facebook, ele entende que você tem afinidade com a nossa página e envia para o seu feed de notícias novos vídeos. Então, por isso que a gente pede a interação a vocês. Então, vamos lá, galera. Nós temos aí o seguinte. Juliana tem 6 anos e necessitará de tratamento com azitromicina, frascos contendo 200 mg para cada 5 ml e de 15 ml após reconstituição. Vejam só a informação aí que é interessante. Isso será por 5 dias. Olha só. Juliana tem 6 anos e necessitará de tratamento de azitromicina. Esses frascos com azitromicina, eles vão ter quanto? 200 mg
para 5 ml, ou seja, para cada 5 ml, 200 miligramas. E depois que eles são reconstituídos, eles têm cada frasco 15 ml. Ou seja, se nós temos 200 miligramas para cada 5 ml em um frasco com 15 ml, quando ele é reconstituído, nós teremos quantos miligramas, gente? 200 para cada 5, é só multiplicar. 200 vezes 3, nós teremos aí, gente, quantas? 600 miligramas. Isso aí já é uma informação que a gente tem. Foi prescrita uma dose única ao dia de 230 miligramas a ser realizada após o almoço. Então, a criança vai receber 230 miligramas ao dia por 5 dias. O técnico de enfermagem deverá fornecer quantos frascos de azitromicina para todo o tratamento e orientar a mãe para administrar quantos ml ao dia, conforme prescrição médica. Complete as lacunas a seguir e assine a alternativa correta. Foi bem simples. Nós vamos aqui colocar alguns dados para que você não tenha dúvida. Então vamos aqui, gente, a nossa prescrição. São 230 miligramas de azitromicina em dose única durante 5 dias. Tranquilo, né? A apresentação da medicação, gente, nós temos que frascos com 200 miligramas para cada 5 ml. Ou seja, 200 miligramas por 5 ml. E esses frascos teremos aí 15 ml após reconstituição. Então, fique atento aí à nossa apresentação da medicação. Quais são as perguntas que precisa responder? Primeira, quantos frascos de azitromicina devem ser oferecidos durante os 5 dias? E a segunda, quantas ml de azitromicina devem ser administradas por dia? Sempre lembrando de responder a questão, tentar responder a questão com antecedência e dar uma pausa no vídeo para depois assistir aqui os nossos comentários. Então, nós temos aqui, gente, que fazer em 2 etapas. A primeira etapa, nós temos em cada frasco 600 miligramas. Por que, professor, 600 miligramas? Pois 200 miligramas está para cada 5 ml. Está lá prescrito. E cada frasco reconstituído tem 15 ml, ou seja, 5 ml 200 miligramas, mais 5 ml 200 miligramas, mais 5 ml 200 miligramas, ou seja, 15 ml 600 miligramas, porque nós temos aí, gente, para cada 5 ml 200 miligramas. Só multiplicar 200 miligramas por 3 dá 600 miligramas. Então a gente já sabe que cada frasco temos 600 miligramas. Não chegamos ainda na nossa resposta. Vamos para a segunda etapa. 230 miligramas de azitromicina por dia vezes 5 dias. Gente, vai dar quantos? Qual a quantidade da dosagem aí da medicação azitromicina? Se nós temos 230 miligramas em dose única por 5 dias, é só multiplicar 230 vezes 5 dias, nós precisamos, então, de 1.150 miligramas de azitromicina para a criança. Ou seja, nós precisamos de 2 frascos da azitromicina, porque em cada frasco nós temos 600 miligramas. E nós precisamos de 1.150. E nós temos em 2 frascos 1.200 miligramas, que é suficiente para as doses, as 5 doses, que é uma em cada dia. Tranquilo? Veja que a gente vai formando aí o quebra-cabeça. Se para cada 200 miligramas nós temos 5 ml da solução reconstituída, qual é a quantidade de solução para cada 230 miligramas? Aí é a quantidade que vai ser administrada, gente. Vejam só, eu tenho em cada 5 ml 200 miligramas. Então, em 230 miligramas eu terei quantas ml? É só fazer a regra de 3 simples. Olha. Se para 5 ml eu tenho 200 miligramas, quantas ml são necessárias aí para ter 230 miligramas? Então, corta, regra de 3. Então, 200x é igual a 230 vezes 5. 230 vezes 5 é 1.150. Aí nós vamos fazer aí a divisão, né? O 200 vai para o denominador. Então, vai ter 1.150 dividido por 200, que é a mesma coisa de 115 por 20. Corta o zero em cima e corta o zero embaixo. E aí nós teremos aí 5,75 ml, gente. 5,75 ml. Tranquilo aí. Então, nós chegamos que o nosso gabarito da questão é 2 frascos e nós teremos aí 5,75 ml. Vejam só a questão simples, uma questão que precisa ser feita de forma sequencial para que você não tenha aí dúvida. Colocar os dados e seguir em frente aí para fazer aí a questão. Então, foco nos estudos, a vitória é certa. Estamos aqui junto com vocês, com mais de 6 mil estudantes aprovados na enfermagem. Estamos felizes, confiantes que vocês aí serão realmente aprovados nas provas de concurso na enfermagem e residência. E para isso, gente,
precisamos ter disciplina. E a disciplina consiste em você acreditar em você acreditar em você fazer uma comparação, não com outros, mas sim com o seu desempenho dia após dia, com a sua evolução nos estudos. Ter persistência, ter fé, acreditar e você batalhar e ter força que você alcançará a sua aprovação. Da mesma forma que a nossa amiga Tatiana Maciel, que é aluna aqui do nosso site Romo Passo, foi aprovada, gente, em primeiro lugar geral no concurso da Universidade Federal do Paraná para o cargo de enfermeira assistencial. E ela tem uma mensagem aí especial para vocês de motivação. Tati, então você fala que o segredo mesmo foi ter associado a teoria com a questão e a disciplina, né? Com certeza. Para ter um êxito é assim. Então, gente, é isso. Nós estamos aqui com Tati Maciel. Você também pode ser aprovado no concurso. Basta você acreditar, ter disciplina, estudar e sempre associar o estudo da teoria com questões. Então, Tati, a gente só tem a lhe parabenizar, você está de parabéns mesmo, é um exemplo para a enfermagem brasileira e é uma fonte de motivação para milhares de pessoas que estão aí na luta, tá? Muito obrigado. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui mais uma vez na nossa missão de trazer 30 questões aí sobre cálculo de medicação e desmistificar de uma vez esse tema. Vamos lá, que é o professor Romulo Passo, estamos aqui no site romulopasso.com.br. Então, gente, a questão interessante da FUMAR 2014, que diz o seguinte: em quanto tempo correrá o seguinte esquema de soro? Então, nós temos aí o soro glicosado 15%, 500 ml, temos um soro glicosado a 50%, 40 ml, e temos um KCl 10%, 10 ml. E a vazão já está falando que é gotas por minuto, que é 40 gotas por minuto. Tranquilo, gente, nós já resolvemos aqui uma questão similar a essa. E vamos aí para os nossos cálculos. Vejamos aí. Temos que a solução é de quantos ml? Olha, temos 500 ml mais 40 mais 10, ou seja, 550 ml. Ele colocou lá 15%, colocou lá o KCl ali, muitas vezes para confundir o candidato. Na verdade, o que a gente precisa saber é o volume. O volume é 550 ml. O gotejamento já nos foi dado, que é 40 gotas por minuto. E o tempo, gente, qual é o tempo que a gente vai aí identificar? Nós fizemos uma questão similar a essa, na qual nós colocamos a fórmula que é o número de gotas por minuto, será igual ao volume dividido por 3 sobre o tempo. Aí nós colocamos os dados e aí nós achamos aí o tempo. Então aqui a gente vai fazer de uma forma até mais fácil, gente, até porque é uma questão simples. Aqui é uma forma diferente de resolver do que a gente já fez em outra questão para você. Então, vamos verificar como é simples essa questão. Nós temos que 1 ml, gente, a gente sabe por padrão que é 20 gotas, né? Isso aí é padrão que a gente sabe. E a nossa solução, a gente sabe que o volume total é 550 ml. Se a gente verificar quantas gotas tem 550 ml, é só multiplicar 550 vezes 20, que vai dar 11 mil gotas. Tranquilo, professor. 11 mil gotas em 550 ml. Aí ficou fácil, gente. Olha, se 11 mil gotas eu tenho aí o meu volume total, e em 1 minuto eu terei quantas gotas por minuto? Olha aí, gente, gotejamento será 40 gotas por minuto. Ah, professor, ficou fácil. Eu tenho um volume total que é 11 mil gotas, que é a mesma coisa de 550 ml, e eu sei que em cada minuto eu terei aí um gotejamento de 40 gotas por minuto. Aí é só dividir, gente. Se eu tenho um total de 11 mil gotas por 40 gotas por minuto, eu terei quantos minutos? 275 minutos. Professor, ficou fácil. Você explicou aí em uma questão anterior aquela fórmula mesmo. Então aqui a gente está fazendo um atalho, gente. E aí nós temos que 275 ml, gente, 275 minutos, foi o que a gente achou, dividido por hora, que a gente quer o tempo em hora, 60 minutos. Vai dar quanto? 4,5,8 horas. A gente tem que fazer uma transformação aí, né? Que não deu exata conta. Mas a gente pode fazer de que forma? Olha, 4 horas, gente, tem 240 minutos. Isso é sabido. 4 vezes 60, 240 minutos. Eu tive 275 minutos. Então, eu já sei que 275 minutos menos 240 minutos dá 35 minutos. Pronto, 35 minutos. E eu tenho as 4 horas, que 240 minutos são 4 horas. Veja só. O tempo de gotejamento será 4 horas, que é 240 minutos. E de 240 minutos até chegar a 275 minutos, eu vou colocar mais 35 minutos. Será então 4 horas e 35 minutos.
Olha só, então repita essa questão, faça ela novamente e você vai identificar que o gabarito é letra B. Professor, eu posso fazer utilizando a fórmula e substituindo os valores? Também pode fazer, que vai chegar ao mesmo resultado. Inclusive, nós temos aí duas questões. Fizemos uma e vamos fazer outra com essa mesma fórmula, que você não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. Quando pedir o tempo, gente, temos que fazer a substituição dos valores. Então, o nosso gabarito foi a letra B. Olá, vamos à discussão sobre cálculo de medicações e vamos dar ênfase a solutos e solventes, ok? Meu nome é Jamile Torres, sou enfermeira do HU de João Pessoa e vamos discutir um pouco sobre esses casos. Então, a penicilina cristalina ela é uma medicação que tem uma apresentação em poliófilo, ou seja, ela precisa de um solvente para ser preparada. Desse modo, nós temos uma particularidade nessa medicação. Nós vamos ter um volume de soluto, ou seja, aquele poliófilo, ele também vai apresentar um volume e precisa ser considerado na sua preparação. Então, vamos verificar qual vai ser esse volume. O volume do soluto, quando o frasco ampola tiver uma apresentação de 5 milhões de unidades internacionais, vai ser de 2 ml. No entanto, nós temos uma outra apresentação de 10 milhões de unidades internacionais. E nesse caso, o volume do soluto vai ser de 4 ml. Então, vamos fixar. Solvente da penicilina cristalina vai ser a água destilada, mas o soluto, que é a própria penicilina cristalina, o poliófilo, precisa ser quantificado, ele tem um volume. Então, no caso, quando a gente tiver uma apresentação de 5 milhões de unidades internacionais, nós vamos ter um volume de 2 ml. E quando tivermos a apresentação da penicilina cristalina com a apresentação de 10 milhões de unidades internacionais, nós vamos ter um volume de 4 ml. Então, para preparar essa medicação, nós vamos precisar do solvente, que, como eu disse para vocês há pouco, é água destilada. Quando a gente tiver uma apresentação de 5 milhões de unidades, a água destilada vai ter um volume de 8 ml, que somado aos 2 ml da penicilina cristalina, vai somar uma solução de 10 ml. Quando eu tiver a apresentação de 10 milhões de unidades, a quantidade de solvente vai ser de 6 ml. Então, somado aos 4 ml de volume de soluto, nós vamos ter uma solução de 10 ml. Então, vamos ver como é que a questão vai nos cobrar? Então, essa questão é da IBCE, da UFPB. Então, foi uma questão do concurso para o HU de João Pessoa. E nós vamos ver como foi que essa questão trabalhou esse tema. Quantos ml de pó há em um frasco de penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais? Então, o que a questão traz? Que ele quer o volume do soluto e a apresentação da penicilina cristalina é justamente de 10 milhões de unidades internacionais. Então, como a gente acabou de discutir, a alternativa correta vai ser justamente a alternativa C, 4 ml de soluto, ok? Então, pessoal, visitem nosso site, vejam os nossos cursos, curtam esse vídeo se vocês gostaram, para que a gente possa também repetir essa discussão e compartilhe para que a gente possa voltar aqui à nossa discussão, ok? Até a próxima. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui para mais um vídeo, cálculo de medicação, nossa 10ª questão comentada. Então, nós vamos aqui falar sobre o cálculo de gotejamento. Então, vocês sabem que a quantidade de gotas por minuto é fácil. O número de gotas é igual ao volume total, 3 sobre 3 vezes o tempo. Então, em que microgotas, a gente não vai ter o 3 no denominador. Então, o número de microgotas será o volume total sobre o tempo. Tranquilo, né, pessoal? Questão bem recorrente nas provas de concurso. Mulher deverá receber de 12 em 12 horas soro de manutenção com eletrólitos, cujo volume total corresponde a 500 ml. O tempo, gente, é o quê? 12 horas. 12 horas. E o volume, 500 ml. Diante desse caso, o número de gotas por minuto a ser infundido ao se utilizar um equipo macrogotas de infusão gravitacional é de aproximadamente, vejam só, pediu gotas por minuto, macrogotas. E o tempo é 12 horas, 500 ml. Gente. E o número aí de macrogotas por minuto. Quais são os dados? Volume 500 ml. O tempo, 12 horas. Você falou que é em 12 horas, gente. Então, número de gotas é 500, que é o volume total para ser infundido a cada 12 horas, sobre 3 vezes 12, que é o tempo. Então, é bem simples, só fazer essas matemáticas. 500 sobre 3 vezes 12 é 36. 500 sobre 36 é a mesma coisa que 13,88. E pela nossa regra de aproximação, nós temos aí que a partir do 6, 3,6 até o 3,9, temos aí que pode aproximar para 14 gotas por minuto, gente. Então, nosso gabarito da questão, letra C, de aprovação. É isso aí, galera. Vamos lá, firmes aí o sucesso.
Temos vários concursos em 2016. Ânimo! Vamos lá, galera, estudar, porque as vagas serão para quem acredita e quem estuda de forma diária. EBSER, Forças Armadas, teremos residências, institutos federais, são várias as vagas aí. E nós contamos com sua participação, nós participamos da aprovação de mais de 6 mil pessoas na enfermagem em 2015 e nós vamos fazer da mesma forma em 2016, junto com vocês. É isso aí, pessoal. Vamos lá, foco nos estudos, a vitória é certa aqui no nosso site romulobarros.com.br. Compartilhe, comente, não deixe de comentar, porque você vai indicar para o Facebook que tem interesse nessa página para não perder nenhuma dica e nenhum vídeo. Valeu, galera! Vamos a mais uma questão de cálculo de medicações. Essa questão é da EBSER AOCP de 2014. Então, para homem de 32 anos, foi prescrito pelo médico uma dose de ataque de fenitoína de 1.250 mg. Na instituição, existe ampola de fenitoína a 5% com 5 ml. Então, quantas ampolas vão ser necessárias para administrar essa dose da droga? Então, vamos aos nossos cálculos. Então, quando a gente fala de porcentagem em cálculo de medicação, a gente sempre vai ter em mente que os solventes vão ser 100 ml. Um exemplo, se eu tenho 7% de concentração, significa que eu tenho 7 gramas desse soluto e vou ter 100 ml de solvente. Então, dessa maneira, na questão eu tenho 5%, né, a fenitoína 5%, que é equivalente a 5 gramas. Então, se eu tenho 5 gramas e eu tenho 100 ml de solvente, quanto eu vou ter de soluto, no caso, qual a concentração que eu vou ter em 5 ml? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 e nós vamos chegar ao cálculo de x igual a 25 sobre 100, que é igual a 0,25 gramas. Então, 0,25 gramas é equivalente a 250 miligramas. Então, uma ampola de 5 ml, que é aquela que eu tenho disponível na minha unidade, de fenitoína a 5%, eu vou ter uma concentração de 250 miligramas de fenitoína. A prescrição é 1.250 miligramas de fenitoína. Então, quantas ampolas eu vou precisar para atingir aquela dose? Então, se em uma ampola eu tenho 250 miligramas, quantas ampolas vão ser necessárias para atingir a concentração de 1.250 miligramas? Eu vou fazer mais uma regra de 3 e vou chegar ao resultado de 5 ampolas. Então, a alternativa correta vai ser justamente a alternativa E. Eu vou precisar de 5 ampolas dessa fenitoína a 5% para chegar à concentração de 1.250 miligramas. Então, pessoal, esses são os concursos prováveis que vão acontecer agora em 2016. Então, foco nos estudos. Olá, vamos a mais uma questão de cálculo de medicações. Essa questão da OCP de 2014 e fala sobre a preparação de medicamentos em seringas de 1 ml. Homem, 77 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, encontra-se internado na clínica médica e em sua prescrição consta terbutalina 0,25 mg via subcutânea. Sabe-se que na instituição a apresentação de terbutalina é ampola injetável com 0,5 mg em 1 ml. Ao preparar esta medicação em seringa de 100 unidades, quantas unidades da droga devem ser aspiradas? Então, a gente verificou que vamos ter a terbutalina de 0,25 mg na prescrição via subcutânea e nós temos disponível a de 0,5 mg em 1 ml. Então, vamos aos nossos cálculos. Então, o frasco, 0,5 mg, né, 1 ml, a prescrição 0,25 mg e a seringa de 100 unidades, que é aquele que a gente utilize para a preparação, que é equivalente a 1 ml. Então, se eu tenho 0,5 mg em 1 ml, é o mesmo que eu dizer que eu tenho 0,5 mg em 100 unidades. Então, se eu tenho em 100 unidades 0,5, quantas unidades eu vou precisar aspirar para chegar à concentração prescrita, que é de 0,25? Então, eu vou fazer uma regra de 3 e vou chegar ao seguinte resultado. X vai ser igual a 50. Então, eu devo aspirar 50 unidades internacionais para chegar à prescrição, que é 0,25 mg. E essa questão se torna bem fácil, porque a gente vai ter um frasco de 0,5 mg que preenche 1 ml. Então, se eu vou querer a metade da concentração, ou seja, 0,25 mg, então eu vou aspirar, no caso, a metade desse volume, que seria equivalente, no caso, a 50 unidades internacionais. Então, a resposta, né, da nossa questão, o gabarito vai ser justamente a alternativa E, 50 unidades.
Galera estudiosa da enfermagem brasileira, mais uma vez aqui com vocês, com questões aí de cálculo de medicação, a 13ª, vamos dar sorte. Vamos aqui, sem perder tempo, resolver uma questão interessante. Vamos lá. Na medicação, quando se trabalha com comprimidos, podem ocorrer situações em que, na ausência de um comprimido na concentração desejada, deve ser calculada a dosagem a partir do que se tem disponível na unidade. Nesse caso, quando um médico prescrever, vamos verificar qual a prescrição. Aqui está o ponto-chave para resolvermos questões de cálculo de medicação, é fazer a anotação dos dados da questão. Então, quando o médico prescrever quermicetina, 250 mg, o comprimido, e o hospital somente possui comprimidos de 1000 mg, como o enfermeiro pode proceder para administrar a dose correta ao seu paciente. Então, gente, prescrição 250 mg. Tem na unidade de saúde com a apresentação de 1000 mg. Então, a gente vai verificar aí o seguinte, olha, diluir o comprimido com o comprimido de 1000 mg em 10 ml e administrar 5 ml. Aí ele falou aí, então, na letra B, diluir o comprimido de 1000 mg em 20 ml e administrar 2,5 ml da solução. E nas demais alternativas ele vai falar, ou vai diluir em 10 ml ou vai diluir em 20 ml. Então o que é que a gente vai fazer, gente? Em uma questão como essa, vamos verificar o seguinte. Pode ser feita a diluição dessa medicação tanto em 10 ml como em 20 ml. Isso aí é óbvio. E agora a dosagem que a gente vai administrar que é diferente. Então a de 20 ml vai ser o dobro das 10 ml. Então a gente vai fazer as duas resoluções, com 10 e com 20. E vamos ver o que é que se adequa aí nas alternativas da questão. Então vamos lá? Temos o seguinte, vamos fazer inicialmente com 10 ml. Então 1000 mg ele vai diluir em 10 ml. E quanto é que vai ser administrado em ml de 250 mg? Isso dá para fazer até na ponta do lápis, não precisa nem regra de 3, né, gente? Se eu tenho 1000 mg para 10 ml, 250 mg, que é a dose que foi prescrita, né? 1000 mg é a dose de apresentação que já está aí padronizada, será em 10 ml. Nós teremos que será o que, gente? Corta. Então vai ser 250 vezes 10 e x vezes 1000. Então vai dar x é igual a 2,5 ml. É só você calcular. Então x vai ser igual a 2.500, que é 250 vezes 10, sobre 1000, que é 2,5 ml. Isso é óbvio, né, gente? Então vai ser aí 2,5 ml se for diluído em 10 ml. Se for diluído em 20 ml, você já deve estar sabendo. Ah, professor, então é o dobro, 5 ml. Mas vamos calcular aqui, ó. Veja que se diluíssemos em 20 ml, gente, no caso da questão, não haveria nenhuma alternativa que contemplasse a quantidade de ml correta. Por quê? Vamos verificar. 1000 mg agora diluído em 20 ml. 250 mg para x. É a mesma coisa, fazer essa regra de 3. Se eu tenho uma apresentação de 1000 mg, pediu para diluir em 20 ml. E a prescrição é 250 mg. Quantos ml dessa solução agora aqui, que nós vamos administrar para ser correspondente a 250 mg? É só fazer a regra de 3 da mesma forma, que vai dar x igual a 5 ml. Que era simplesmente só multiplicar 2,5 por 2, porque é o dobro de ml. Ou seja, eu tenho aí 250 vezes 20, gente, vai dar quanto? 250 vezes 20, a gente vai ter aí que vai dar 5.000. 5.000 dividido por 100, por 1.000, 5.000 dividido por 1.000 dá 5 ml. Só fazer essa operação aí, né, gente? Fizemos já várias vezes aí em várias questões. Então, eu tenho o seguinte, que na questão, o nosso gabarito foi a letra C, porque 10 ml para administrar, aí vai ser diluído, para administrar apenas 2,5 ml da diluição. Óbvio. Agora, 20 ml seria para administrar 5 ml. 20 ml para administrar 5 ml da diluição. Mas não tem essa opção. Então, nosso gabarito aí, gente, foi a letra C. Professor, então como responder uma questão como essa? Você vai fazer aí, no caso, a diluição para 10 ml, verificar quanto é que vai ser administrado dessa diluição, e depois vai fazer a diluição para 20 ml e verificar quanto vai ser administrado dessa diluição. Após isso, você vai procurar a alternativa que se adequa às suas contas, porque a gente tem duas opções. Tá certo, galera? Tranquilo, vamos aí com firmeza, com serenidade, aí rumo à sua aprovação. Amigos e amigas, vamos aí para a nossa 14ª questão, bem simples, não vamos perder tempo. Então, a questão aí do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, de 2015. A via de administração de medicamentos a ser evitada
em indivíduos que fazem uso de anticoagulantes é olha, gente, o paciente está fazendo uso de anticoagulante, então ele vai ter uma hemorragia facilmente, né? Ele pode ter um extravasamento de sangue facilmente. Então, intravenosa a gente faz, sim. Oral também. Subcutânea, que não tem aí vascularização, sim. E aí sobrou o quê? Intramuscular, gente, porque vai ter aí hematomas que podem ser formados. Então, devido a isso, pessoas que fazem uso de anticoagulantes têm que evitar o máximo possível medicações aí intramuscular. Então aí, nosso gabarito letra C, isso é interessante que, inclusive, não só pacientes que fazem uso de anticoagulantes, como, por exemplo, pacientes que estão com algum problema na coagulação, como é o caso de pacientes que estão aí, sofreram um acidente botrópico, que é um acidente por jararaca. Muitas vezes vai ter aí uma diminuição do tempo de coagulação. E a gente tem que fazer lá o exame, o coagulograma e outros exames de sangue, plaquetas, para verificar se essa pessoa ela tem um risco aumentado de fazer hematomas. Até porque, em alguns casos, é administrado uma antitetânica, né, que é uma medicação do tétano, né, que é uma imunoglobulina aí, que é para prevenir tétano, que foi um acidente muitas vezes que tem aí uma via aberta para tétano. Pacientes que não têm aí a vacinação em dia, que estejam aí necessitando. Então, a gente tem essa atenção sempre quando o paciente está fazendo uso de anticoagulantes ou que tem algum problema na coagulação do sangue. E aí nós temos que a letra C é o nosso gabarito. Então é isso aí, galera. Foco nos estudos, Vitória Serra, estamos aqui junto com vocês. Olá, vamos a uma questão de administração de medicamentos. Então vamos jogar esse item. Acerca das técnicas fundamentais de enfermagem, julgue o item subsequente. Normalmente, a infusão de concentrados de plaquetas e plasma é realizada em curto período de tempo, de 30 a 60 minutos. Então, quando a gente fala de concentrados de plaquetas, nós vamos ter uma reposição dessas plaquetas, muitas vezes indicada quando o paciente tem algum tipo de alteração medular na produção dessas plaquetas. Então, essa reposição ela vai se dar em uma unidade de plaquetas a cada 7 a 10 quilos, né? E esse concentrado de plaquetas ele deve ser administrado em até 30 minutos. Já o plasma, ele vai ser uma reposição de alguns fatores de coagulação. Quando o paciente tem alguma alteração nesses fatores de coagulação, há necessidade dessa reposição. Então, esse plasma ele vai ser reposto em torno de 10 a 20 ml, né, a cada quilo de peso. Então, nós podemos verificar que a quantidade que vai ser reposta também não vai ser em grande quantidade. Esse plasma ele vai ser descongelado em banho-maria e deve ser administrado em até 6 horas, quando em temperatura ambiente, ou até 24 horas, quando a gente fala de uma refrigeração entre 2 e 6 graus. Sendo que esse plasma ele não pode ser recongelado depois que ele for submetido ao banho-maria. Então, o plasma ele vai ser reposto e a administração dele deve ser em até 1 hora. Então, a gente pode verificar, né, de acordo com essas informações que a gente acabou de discutir, que a infusão dos concentrados de plaquetas e plasma, ela é sim realizada em um curto período de tempo e vai variar de 30, no caso, para as plaquetas, 30 minutos, até 60 minutos para o plasma fresco congelado. Então, a alternativa está verdadeira. Então, pessoal, foco nos estudos e entre no nosso site, verifique os nossos cursos e acompanhe as nossas aulas no Facebook. Obrigado e curta. Até a próxima! Para sermos aprovados, galera, precisamos ter foco, ter direcionamento, estudar com materiais adequados, direcionados. E Lourival, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso do Instituto Federal do Piauí, ele também tem uma mensagem importante para vocês. Passei 1 mês e meio estudando somente com materiais comentados do Rômulo Passos. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos aqui com força total já na 16ª questão de cálculo de medicação. E nós fomos bonzinhos em algumas questões, mas agora a gente já vai aqui apertar o cinto, trazer questões mais complexas para vocês também. Porque elas são cobradas em menor quantidade nas provas, mas a gente tem questões também difíceis. Então vamos lá, que é o professor Romulo Passos, nós estamos aí firmes com a sua aprovação. Vejamos, essa questão a gente tem que fazer, gente, por etapas. Um frasco ampola contendo 1 grama de lisinato e cefalexina liofilizado. Então, gente, qual é a apresentação do frasco ampola? 1 grama. Esse 1 grama foi diluído em 5 ml de solvente. Então, 1 grama é a mesma coisa, gente, de quê? Miligramas, de 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas foi diluído em 5 ml de solvente. Dessas 1000 miligramas que estão em 5 ml,
retiram-se 2 ml da solução, a qual foi acrescentada a água destilada até completar 20 ml. Aí a gente fez uma salada de fruta, né? Tendo se administrado no paciente 6 ml dessa solução. A quantidade de antibiótico em miligrama utilizada foi... Professor, que questão difícil. Olha, a gente vai fazer por etapas. Olha, nós temos o seguinte. Está pedindo em miligramas e lhe deu em grama. É o primeiro ponto. 1 grama são 1000 miligramas. Tranquilo. 1000 miligramas foi diluído em 5 ml de solventes. 5 ml de solvente, 1000 miligramas. Então, cada ml, gente, nós teremos quanto? 200 miligramas. Se eu tenho 5 ml e com 200 miligramas em cada ml, eu vou ter 1000 miligramas, que é o que está na apresentação de 1 grama. Então, tenho 200 miligramas para cada ml até completar em 1000 miligramas. Se eu tenho 200 miligramas por ml, aí fica mais fácil. Retiraram-se 2 ml da solução. Ou seja, retiraram 2 ml. Em cada ml tinha quantos miligramas, gente? Em cada ml tinha 200 miligramas. Se retirou 2 ml, retirou-se 2 ml, nós retiramos quantos? 200 miligramas mais 200 miligramas, ou seja, 400 miligramas de solução. Aí essas 400 miligramas foram acrescentadas aí à água destilada até completar 20 ml. Ou seja, nós temos agora 400 miligramas em 20 ml, gente. Tranquilo, 400 miligramas em 20 ml. Tendo-se administrado no paciente 6 ml da solução. A quantidade de antibiótico em miligrama utilizado ficou fácil, né, gente? Se nós temos aí agora 400 miligramas em 20 ml, quantos miligramas aí foi utilizada em 6 ml? Tranquilo aí, vamos fazer nossos cálculos aí facilmente. Olha só. 1 grama eu tenho 1000 miligramas. Isso a gente já falou. E essas 1000 miligramas foi diluído para 5 ml. Ou seja, em cada uma das ml aí, em cada 1 ml, eu tenho 200 miligramas. 200 miligramas, mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200, 1000. Ou seja, para 1000 miligramas aí que está em 5 ml, eu tenho em cada ml 200 miligramas. Isso é óbvio. Dessa maneira, o que é que a gente tem? Se em 2 ml, que é o que disse que foi feito lá, há 400 miligramas, gente, e essas 400 miligramas foi diluída agora para 20 ml, o que é que a gente vai ter? Que em cada ml agora a gente tem 20 miligramas. Ficou fácil. Por quê, professor? Porque é só você dividir 20 ml aí por 400 miligramas. Eu vou ter 20 miligramas por ml. Por quê? Se eu tenho 20 miligramas por ml, eu vou multiplicar por 20 ml, vai dar 400 miligramas. É só fazer uma regra de 3 simples, se você quiser. Então, a cada ml agora eu tenho 20 miligramas. Por quê? Porque foi diluído aí, gente, 400 miligramas em 20 ml. Tranquilo aí. E aí eu tenho 20 miligramas por ml. Se eu tenho aí 6 ml, gente, que foi a prescrição, é só multiplicar 20 vezes 6, 120 miligramas. Você pode fazer de várias formas essa questão. Então, se você ficou com dúvida, resolver essa questão de novo e repetir a nossa explicação. Então, letra A foi o nosso gabarito da questão. É só seguir uma sequência lógica, galera. Amigos e amigas, estamos aqui para mais uma questão bem simples, questão que é recorrente também nas provas aí sobre cálculo de medicação, que é o professor Romulo Passos, e vamos à nossa resolução. Questão aí, gente, que é de VUF. Vamos lá? Considera a seguinte prescrição médica: suspensão de eritromicina 250 miligramas. Então, essa é a prescrição. Então, fazer 250 miligramas. Tendo em vista que a farmácia disponibilizou o frasco de 100 ml na concentração de 125 miligramas por 5 ml. Ou seja, em cada 5 ml eu tenho 125 miligramas. Para atender o que está prescrito, deverão ser administrados 2,5 ml da medicação. E a questão foi bem fácil. Vejam só. A prescrição nós temos 250 miligramas. É o que foi prescrito para o paciente. E nós temos aí um frasco de 100 ml, que a concentração desse frasco é o seguinte: para cada 5 ml eu tenho 125 miligramas. Ou seja, se eu tenho uma prescrição de 250 miligramas, que é o dobro de 125 miligramas, então eu vou fazer quantos ml, gente? Eu vou fazer 10 ml, isso é óbvio. Se eu tenho aí, olha, a cada 5 ml eu tenho 125 miligramas, a cada 10 ml eu tenho 250 miligramas, é o dobro. Se você ficou com dúvida, vamos fazer aqui os cálculos para não ter aí nenhuma confusão aí na hora. 125 miligramas eu tenho 5 ml.
E 250 miligramas, gente, quantos ml eu teria aí da medicação? É só fazer esse cálculo. Para cada 125 miligramas da droga, da medicação, eu tenho 5 ml. E 250 miligramas, gente, eu terei quanto? Só fazer o cálculo, corta, fez a regra, 125 vezes x e 250 vezes 5, que dá 125x igual a 1.250, que dá a mesma coisa de x é igual a 1.250 por 125, que é só você fazer a conta tranquila, deu 10 ml. Pela cabeça dá para fazer isso aí, né, gente? Então, a questão está falsa. Não deverão ser administrados apenas 2,5 ml, e sim 10 ml. Então, gente, mais uma questão aí falsa. Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para a nossa 18ª questão de cálculos de medicação. Questão, gente, essa aqui tem um grau de dificuldade maior. Na verdade, é mais trabalhosa e muitas pessoas elas ficam perdidas na hora da prova. E é uma questão fácil como essa, que é um ponto aí precioso. Vamos aqui, gente, atenção máxima. Antes de você assistir esse vídeo, dê uma pausa e tente resolver essa questão aí, para depois a gente verificar os comentários. Isso é importante, você se ative no seu estudo. Então vamos lá? Então temos aí que o senhor Antônio da Silva está internado na enfermaria de clínica médica e foi prescrito para ele um soro glicosado na concentração de 8% de 500 miligramas para correr em 8 horas. E deve ser instalado imediatamente. Ou seja, a prescrição, gente, é glicosado a 8%, 500 ml em 8 horas. Tranquilo, né? Temos na enfermaria apenas o soro glicosado 5% de 500 ml. Isso é bem comum na nossa prática clínica, né? E temos ampolas de glicose a 50%, 10 ml. Então, assinale a alternativa que contém a quantidade de ampolas de glicose que serão necessárias para transformar o soro glicosado de 5% para 8% e a quantidade de gotas por minuto que deverão ser prescritas. Ou seja, nós vamos ter que colocar, inserir nesse soro ampolas de glicose a 50%. Isso é uma coisa óbvia, não é isso? Então vamos inserir essa ampola de 50%, que são 10 ml cada ampola, para que a concentração ela seja subida, que ela suba. Ou seja, passe de 5, que é o que a gente tem, o soro que a gente tem, para 8, que é o que foi prescrito. E ao final disso, juntar o volume e verificar qual é a quantidade de gotas por minuto. Questão bem feita, questão interessante, que retrata aí a prática clínica. Bem simples. Inicialmente, nós temos que saber a convenção, que porcentagem de medicação quer dizer o quê? Que a quantidade do solvente sempre vai ser 100%, porque porcentagem é por cento. Então, 100%. Então, vai ser 100 ml. O líquido, a parte líquida do que foi aí feito da medicação. E nós temos que, por exemplo, 5% de um soro glicosado a 5%, quer dizer que tem 5 gramas no soluto aí em 100 ml de solvente. Ou seja, a cada 100 ml de soro, que é o solvente, nós temos aí 5 gramas de soluto. Por isso que é 5%. E 5%, gente, é a mesma coisa de 5.000 miligramas. Pois cada grama, nós temos aí 5 gramas, 5.000 miligramas. 1 grama, 1.000 miligramas. Tranquilo, né? Então, temos aí também que 8%, que é outro exemplo, significa que há 8 gramas, que é a mesma coisa de 8.000 miligramas de soluto em 100 ml de solvente. Ou seja, a cada 100 ml de líquido, eu vou ter 8 gramas da medicação, da glicose aí. Isso é uma convenção, gente. E outro exemplo é que 50% significa que há 50 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Ou seja, a metade da solução da medicação é formada por o soluto, ou seja, 50%, gente. Ou seja, nós temos aí uma ampola de 10 ml, então a metade de 10 ml é 5. Então nós temos aí uma ampola de 10 ml de glicose, que tem 5 gramas de glicose, e o restante é o solvente. Ou seja, 10 ml de glicose, metade é soluto. Então, 10 ml aí da solução de glicose, 5 gramas será do soluto, ou seja, da glicose. Tranquilo, né, galera? Então, vamos agora fazer aqui nossas contas, que vai ser de forma aí sequencial. Vejam só. O que é que a gente tem disponível? Temos soro glicosado a 5%, ou seja, 5 gramas em 100 ml. Isso é óbvio. Já sabemos disso. Então, o que é que a gente tem, gente? Que 100 ml, gente, temos 5 gramas. Mas o nosso soro lá não é apenas 100 ml. O nosso soro que a gente tem na unidade é de 500 ml.
Então, quantas gramas de glicose a gente vai ter em 500 ml? Olha, veja como é fácil. Corta, faz uma regra de 3. E a gente tem que 500 vezes 5 vai dar 2.500. E aí vai ter 100 ml. Então, fazendo essa multiplicação, a gente já fez várias questões como essa aí, já fizemos esses cálculos. Nós temos 25 gramas, ou seja, temos 5 gramas a cada 100 ml. Então, como a gente temos 500 ml, 25 gramas. Então, temos 25 gramas de glicose em um soro glicosado de 500 ml. Isso é o que a gente tem disponível. Agora, o que é que foi prescrito? 8%, ou seja, 8 gramas em 100 ml. Isso é um padrão, gente. E aí, o que é que a gente tem? O que é que foi prescrito? Se eu tenho 8 gramas a cada 100 ml, quantas gramas eu vou ter em 500 ml? Fazer regra de 3, e aí eu vou ter 40 gramas. É só multiplicar aí, gente. Ó. 500 x vezes 100, então 100x é igual a 8 vezes 500. Ou seja, 8 vezes 500 dá 4.000. 4.000 dividido por 100, 40 gramas. Então, isso a gente já fez aí várias questões como essa. Se tiver dificuldade, retornar às questões iniciais aí. Então, 40 gramas foi a prescrição. E eu tenho disponível aí a quantidade que é, no caso do soro glicosado de 500 ml a 5%, 25 gramas. Veja só, eu vou trabalhar, gente, não com o volume total do soro, mas sim eu vou trabalhar com o soluto aí. O que é que eu percebo? Eu tenho disponível um soro com 25 gramas de glicose, mas minha prescrição foi de 40 gramas de glicose. Então, eu preciso inserir aí mais quantas gramas? Eu preciso inserir aí mais 15 gramas para o soro aí ele corresponder. Veja só, o que é que foi prescrito e disponível? Se eu tenho aí, gente, prescrito 40 gramas e eu tenho no soro glicosado a 5% 25 gramas, ainda falta nesse soro glicosado a 5% 15 gramas para dar minha prescrição, que foi um soro glicosado a 8%. Então, ficou bem fácil. Você já matou a charada. Então, o que é que eu tenho aí? 50 gramas, gente, é agora, no caso da ampola lá de glicose. 50 gramas estão aí para 100 ml. Ou seja, é glicose a 50%. Então, a metade vai ser aí soluto. Então, eu tenho 50 gramas para 100 ml. E quantas gramas aí, gente, eu vou ter, quantas ml eu vou ter para 15, que é o que falta. Eu só preciso de 15 gramas de glicose para somar as 25 do soro glicosado a 5% e completar o que foi prescrito, que é 40 gramas. Veja a sequência. Então, se por padrão 50 gramas está para 100 ml na prescrição da glicose a 50%, vejam só, eu só preciso de 15 gramas. Então, quantas ml, gente? Só colocar. 50 está para 100 ml e 15 gramas, o que eu preciso? Está para quantas ml? 30 ml, gente. Então, nós chegamos aí que 30 ml. Podemos fazer esse cálculo de outras formas, inclusive na cabeça, pela lógica. Então, 30 ml é o que, gente? É a quantidade de glicose a 50%, ou seja, 3 ampolas de glicose a 50% para completar aí 40 gramas que foi prescrito, que é 8% aí, do soro glicosado a 8%, 500 ml. O que é que eu tenho aí? Cortei, cheguei aos 30. Então, minha prescrição, gente, vai ser 530 gotas. Então, 530 ml, na verdade. Gotas por minuto vai ser 530 ml, que é o volume total, que é o soro glicosado a 5%, que é 500 ml, mais 30 ml de soro glicosado a 50%. O tempo para correr é 8 horas, vezes 3. A gente não tem volume sobre tempo vezes 3, então 530 sobre 8 vezes 3, que dá 530 sobre 24. Então, minhas gotas por minuto vai ser 22 gotas por minuto. Vejam só, nós pegamos o volume total, 530 ml, dividimos por o tempo vezes 3, que deu aí 530 dividido por 24, 22 gotas. E a quantidade de glicose, o volume de glicose a 50% a ser prescrito foi 30 ml. Então, o que é que a gente observa aí, gente, na nossa questão? Que o gabarito da questão é a letra C. Ou seja, o seu Antônio da Silva está internado na enfermaria de clínica médica e foi prescrito um soro glicosado 8% de 500 ml para correr em 8 horas. E está lá agora. Temos na enfermaria o soro glicosado 5%, 500 ml. E ampolas de glicose 50%, 10 ml. O que é que a gente fez? A gente pegou o soro glicosado que está na concentração menor e a gente inseriu aí 30 ml de soro glicosado a 50% no soro glicosado a 5%. Chegamos a um volume total de 530 ml.
E chegamos aí que 30 ml de glicose 50% e a quantidade de gotas por minuto são aí aproximadamente 22 gotas por minuto. Como a gente não tem aí como aproximar, gente, o que é que a gente acha aí como a mais aproximada aí? Letra C, o gabarito, 21 gotas. Então, não ficou tão exato, mas aí é o nosso gabarito aí, que é a letra C, que é o mais próximo disso, e você verificou que temos que fazer por etapas essa questão. Teve dúvida? Repete a questão, faz mais uma vez, e é isso aí, gente. Cálculo de medicação é isso. Essas questões que nós estamos trazendo para vocês precisam ser repetidas várias vezes. Teve dúvida na questão? Repetir, revisar, refazer os cálculos. Com isso, você vai levar isso para a prova. As questões só vão mudar os dados, mas a lógica são as que a gente está trazendo aqui. E fiquem firmes. Estamos aqui, gente, a 19ª questão. Estamos firmes e vamos lá aí entender cada vez mais cálculo de medicação na enfermagem, que é o professor Rombassi. Vamos lá, galera. Então, nossa questão, a questão 2015, questão recente, que diz o seguinte. Um paciente internado na clínica cirúrgica recebe prescrição de 40 gotas de dipirona por via oral. Tranquilo, né, galera? Sabendo-se que na unidade tem-se disponíveis frascos de 500 mg por ml. Quantos gramas de analgésico o paciente irá receber? Olha que questão aí, que é do nosso dia a dia mesmo. Então, quantos gramas de ml esse paciente vai receber? Se foi prescrito para ele 40 gotas, e nós sabemos que em cada ml a gente tem 500 miligramas. Vamos verificar aí, gente? É bem simples de fazer uma questão como essa. Olha, o que a gente tem? 500 miligramas para cada ml. Então, essa é a apresentação da dipirona. Então, em cada ml de dipirona, eu tenho 500 miligramas. Tá certo? E nós sabemos, gente, que em 1 ml a gente tem quantas gotas? Temos 20 gotas. E em 40 gotas, que foi o que repassado para a gente, que é a dosagem que foi prescrita para esse paciente. Se eu tenho, gente, em cada ml 20 gotas, isso é um padrão que eu tenho que saber. Em 40 gotas, gente, eu vou ter 2 ml, isso é óbvio. Eu tenho 20 gotas, 1 ml, mais 20 gotas, 2 ml. Então, em 40 gotas, eu tenho 2 ml. Aí, com isso, fica bem fácil. Por quê? Se 2 ml, gente, eu vou ter quantos miligramas agora? 1000 miligramas. E 1000 miligramas é a mesma coisa do que 1 grama. Veja só, 500 miligramas, gente, que é a apresentação da medicação, está para 1 ml. E aí ele prescreveu 40 gotas. E quer saber quantos gramas corresponde a 40 gotas? É simples, 40 gotas são 2 ml. Se eu tenho 2 ml, gente, eu vou ter quantos miligramas? Vou ter 1000 miligramas. Por que, professor, eu tenho 1000 miligramas em 2 ml? Porque em 500 miligramas, gente, eu tenho 1 ml. Isso é um padrão que foi dado na questão. Isso aí é uma fórmula que a gente tem. Então, se eu tenho em 2 ml 1000 miligramas, eu tenho 1 grama, que é o nosso gabarito aí, gente, letra C. Veja só, dá para a gente resolver isso aí, gente, com cálculos aí pela nossa cabeça. Olha, um paciente internado na clínica cirúrgica recebe prescrição de 40 gotas de dipirona via oral. Sabendo-se que na unidade tem disponível frasco de 500 miligramas por ml. Ou seja, na unidade, a prescrição lá é 40 miligramas para cada ml. E 40 gotas tem quantas ml? Eu sei que, por padrão, que 20 gotas é 1 ml. Então, 40 gotas serão 2 ml. Se eu tenho 500 miligramas por ml, gente, para 2 ml, que foi a nossa prescrição, eu terei 1000 miligramas, que equivale a 1 grama. Veja como fizemos o cálculo aqui de cabeça, tá certo? Dúvida nessas questões? Rever o vídeo 1 a 2 vezes até você entender. É isso aí. E sempre responder a questão antes da gente fazer aqui a explicação. Valeu, galera! Amigos e amigas da enfermagem brasileira, mais uma vez aqui, questões sobre cálculo de medicação, que é o professor Romulo Bastos. Estamos aqui firmes com vocês, sabendo que a nossa 20ª questão, nós tínhamos essa previsão de trazer para vocês, mas a gente verificou a necessidade de trazer mais 10 questões, inclusive sobre rediluição, temas que a gente não abordou ainda aqui, tá certo, gente? Para a gente fechar com chave de ouro e você acertar todas as questões da temática na sua prova. Então vamos lá sem perder tempo para a nossa questão. Em uma prescrição médica de cefalotina 600 mg por via endovenosa, com disponibilidade da medicação em frascos de 1 grama, que volume de medicação em ml será aplicado? Vejam só, gente, vamos aí fazer uma leitura bem atenta da questão. A prescrição médica diz o quê? 600 mg de cefalotina. Então, 600 mg de cefalotina por via endovenosa. A medicação, a gente só tem frascos dela de 1 grama, ou seja, de 1000 miligramas.
Então, nós temos 1.000 miligramas, que é a apresentação dessa medicação. Mas foi prescrito 600 miligramas. Que volume de medicação em ml será aplicado, gente? Então, não falou qual é o volume que a gente vai fazer a diluição. A gente, por padrão, uma medicação como a cefaloquina, a gente vai diluir em 10 ml, gente. Então, esse é o padrão. Então, vamos diluir em 10 ml o quê? Nós vamos diluir o frasco, que é de 1 grama, ou seja, 1.000 miligramas. E vamos administrar 600 miligramas dessa droga. Tranquilo, olha, está o ponto-chave aí. Ou seja, uma ampola tem 1 grama, que é a mesma coisa de 1.000 miligramas. E vai diluir para 10 ml de solvente. Isso aí é padrão, gente. Se não falou, é padrão. O que é que a gente tem? Se cada ml, gente, cada ml, nós temos 1.000 miligramas. Vamos ter 10 ml. Então, cada ml vai ter 100 miligramas. Então, 100 miligramas mais 100 mais 100. Você vai verificar que nós teremos em cada ml 100 miligramas para completar 1.000 miligramas, que é da apresentação da medicação. Então, se eu tenho em cada ml 100 miligramas, eu vou ter quantas ml aí, gente? Em 600 miligramas. É só dividir 600 por 100, dá 6 ml. Isso é bem óbvio. Então, 600 miligramas, 6 ml. Ou outra forma, se você quiser fazer o cálculo mesmo. Eu tenho o quê? Para 1.000 miligramas, eu tenho uma apresentação de 10 ml, que é o solvente que eu tenho. Então, em 600 miligramas, eu terei quantos ml? Corta, corta, aí vai fazer 100.000x é igual a 10 vezes 600. Então, x é igual a 10 vezes 600, vai ser 6.000 sobre 1.000, que dá 6 ml. Não há o que discutir. Então, nós temos aí que o nosso gabarito da questão é a letra B. Então, Olá! Cálculo de medicações vai ser o nosso assunto de agora. E essa questão vai falar um pouco sobre diluições e como a gente pode verificar as concentrações em cada ml. Vamos lá? Então, frasco ampola de ampicilina de 500 mg deve diluir de preferência com 5 ml de solvente. Assim, obtém-se uma solução medicamentosa total de 5 ml, onde estarão 500 mg de ampicilina. Então, eu vou ter a quantidade total, ou seja, a concentração total de 500 mg e diluir para 5 ml, né, de solvente. Ou seja, aquela concentração total em 5 ml, agora eu quero saber quanto eu vou ter em cada ml. Então, para eu saber em quanto eu vou ter em cada ml, eu vou agora fazer uma regra de 3, em que eu vou chegar ao resultado de 100 mg. Ou seja, em cada ml, eu vou ter 100 mg de ampicilina. Então, esses dados são importantes para que a gente possa estar verificando a necessidade de diluição. Muitas vezes nas medicações, quando são utilizadas em pediatria, há necessidade de rediluir essas medicações. Então, essas regrinhas, elas são importantíssimas para a gente estar verificando como a gente pode estar verificando a concentração e a diluição dessas medicações. Então, cada ml da diluição terá 100 mg. Obrigada, foco nos estudos e entre no nosso site e verifique os nossos cursos que a sua aprovação é certa. A nossa próxima questão de cálculo de medicação vai falar sobre rediluição. Então, a rediluição vai ser diluir uma solução, dissolver, adicionar a ela solvente, não alterando a massa do soluto. Então, o que é a rediluição? A rediluição vai ser diluir ainda mais o medicamento, ou seja, aumentar o volume do solvente. Água destilada, soro fisiológico, soro glicosado ou diluente ainda para injeção. Qual o objetivo dessa rediluição? As dosagens pequenas, ou seja, concentrações menores de soluto. Então, o volume que possa ser trabalhado, aspirado com segurança. Então, eu tenho uma concentração maior e agora eu vou rediluir para que eu aumente o volume do solvente e diminua aquela concentração que vai estar naquele volume total. Então, utiliza-se a rediluição quando se necessita de doses bem pequenas, como as utilizadas em neonatologia, pediatria e em algumas clínicas especializadas. Então, a nossa questão. Foi prescrito penicilina G potássica, 35.000 unidades internacionais endovenosas. Tem-se na unidade frascos ampolas de 10 milhões de unidades. Então, como proceder? Então, eu vou ter minha concentração total de 10 milhões de unidades e vou diluir ela para 10 ml de solvente. Então, quanto eu vou ter em cada ml? Vou fazer a regra de 3 e vou verificar aqui. Em cada ml eu vou ter 1 milhão de unidades internacionais. Só que o que foi prescrito, na minha questão, foram 35.000 unidades internacionais. Então, eu cheguei à minha menor unidade, que é 1 ml,
né, que eu vou estar trabalhando com uma segurança maior, mas ainda assim eu não cheguei na minha concentração prescrita, que vão ser apenas 35 mil unidades. Então, o que é que eu vou fazer nesse momento? Então, novamente, eu vou aspirar, né, este 1 ml, que vai ter, no caso, 10 milhões de unidades. Completa-se a seringa com 10 ml, adicionando, ou seja, 9 ml de água destilada, o que vai resultar em uma nova apresentação a ser utilizada. Então, antes eu tinha 10 milhões de unidades, diluí para 10 e fiquei com cada ml com 1 milhão de unidades internacionais. E quantos ml agora eu vou precisar, né, já que agora eu tenho 1 milhão, diluído agora para 10, como eu acabei de descrever, quantos ml eu vou precisar para chegar na concentração que foi prescrita, que foram 35 mil unidades internacionais? Então, eu vou fazer outra regra de 3 e vou verificar aqui, para que eu chegue, né, à minha concentração de 35 mil unidades internacionais, eu vou aspirar 0,35 ml. Então, deve-se aspirar 0,35 ml daquela concentração, daquela medicação que foi rediluída. Olá, nossa questão agora vai falar sobre administração de insulina. Vamos nessa? JLM, diabético, após exames e avaliação do endocrinologista, recebeu uma prescrição para que seja administrado 20 unidades de insulina. Na unidade de saúde da família, que é próxima à casa dele, tem frascos com 40 unidades. E seringa graduada em 80 unidades. Então, qual é a quantidade de insulina que vai ser administrada? Então, vamos aos nossos cálculos. Então, quando eu não tenho aqueles volumes que nós já conhecemos de 1 ml e as graduações que já são as mais comuns, eu vou utilizar essa regrinha em que frasco está para seringa, assim como prescrição está para X. Para eu saber qual é a quantidade de insulina, né, no caso X, que vai ter que ser aspirada para que eu chegue à concentração de unidades que eu preciso. Então, na nossa questão, nós vamos ter que o frasco é de 40 unidades, a seringa de 80 unidades e a prescrição, ou seja, o que deve ser administrado no paciente é de 20 unidades. Então, colocando isso dentro da regra, eu vou ter 40 está para 80, assim como 20 está para X. E agora eu vou fazer uma regra de 3, né, em que eu vou chegar a 40x é igual a 80 vezes 20 e vou chegar ao resultado de x igual a 40. Então, quando eu tiver um frasco de 40 unidades, a seringa de 80 unidades e a minha prescrição for de 20 unidades, eu vou aspirar 40 unidades, né, de insulina para administrar nesse paciente. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Então, o curso completo de enfermagem está nesse site. E nós temos videoaulas, e-books e várias questões para você. Então, eu te encontro lá. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos na nossa 24ª questão aí de cálculos de medicação. Nós prometemos para vocês trazer aí, comentar 20 questões. Nós vamos aqui, gente, trazer mais 10 para que a gente faça uma abrangência maior do estudo. Então, vamos lá com foco, que é o professor Romulo Passos, questão aí potencial. Inclusive, isso foi uma questão que foi divulgada em redes sociais aí e várias pessoas ficaram em dúvida. Vamos à nossa questão, que é simples demais. Tenho 500 ml de soro glicosado a 5%. Preciso transformá-lo em soro glicosado a 15%, usando uma ampola de glicose a 25% de 10 ml. Quantas ampolas serão necessárias? Professor, que loucura é essa? Que questão complicada. Gente, facílima. A gente tem que tirar essa porcentagem, sempre transformar em quantidade absoluta. Ou seja, 5% quer dizer que é 5 gramas em cada 100 ml. 15% quer dizer que é 15 gramas em cada 100 ml. E 25% quer dizer que é 25 gramas por 100 ml. Então, a partir disso, nós vamos trabalhar gramas e não porcentagem. Tranquilo, né, gente? Então, vamos fazer a nossa regrinha aí. Olha só, a prescrição é de soro glicosado 500 ml a 15%. E nós temos o quê? Soro glicosado, você tem aí 500 ml a 5%. Aí nós vamos entender quantas gramas de glicose nós temos aí e quantas gramas de glicose foram prescritas. Não a porcentagem, tá certo? Então, temos que saber quanto tem no frasco de 500 ml aí a 5%. É simples. Eu tenho 5 gramas para cada 100 ml. Em 500 ml eu terei 5 vezes 5 gramas para 100. Aí mais 5 em 200 ml. Aí já tem 10 gramas. Para 300 ml mais 5 já tem 15 gramas. Para 400 ml mais 5 nós já teremos aí
20 gramas. E 500 com mais 100 ml aí, nós teremos 25 gramas. É simples, gente. Cada 100 ml, 5 gramas. Então, 5 vezes 5, 25, tá certo? Olha só como é que a gente vai fazer. Nós temos aí 5%, que equivale a 5 gramas em 100 ml. Então, 100 ml nós temos 5 gramas, em 500 ml nós teremos quantos gramas? Faça a regra de 3. 100x é igual a 500 vezes 5, ou seja, 100x é igual a 2.500. Aí 2.500 dividido por 100, 25. Ou então você faz, gente, os cálculos aí na cabeça mesmo, tá certo? Então é bem simples isso aí. Agora nós vamos descobrir quanto tem um frasco de 500 ml a 15%, que é o que foi prescrito. Eu tenho 15 gramas em cada 100 ml. Então, 15 gramas, aí você vai botar mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Ou seja, multiplicar por 5, que é 500 ml. Aí você acha 75 gramas. Olha, gente, fiz o cálculo aqui na cabeça. Olha só. 15% quer dizer que é 15 gramas em cada 100 ml. Se eu tenho os 500 ml, é 15 vezes 5, que dá 75. Ou melhor, 100 ml para 15 gramas. E 500 ml estão para quantos gramas? Fazendo a nossa regra de 3 simples. Aí nós vamos corta. 100x é igual a 500 vezes 15. Aí vai fazer aí a questão. Tem dúvida em relação a essas operações? Assista as nossas questões do Face aí. As nossas questões de cálculo e medicação, que foram feitas aí da 1 a 20, que a gente explica detalhadamente. Então, a gente já está intensificando aqui o nosso aprendizado. Agora nós vamos descobrir quanto há em cada ampola de glicose de 10 ml a 25%. Olha só, gente, bem simples. Eu tenho 25%. Quanto é 25% de 10 ml? É 2,5 ml. Quanto é 50% de 10 ml? 5 ml. Quanto é 100% de 10 ml? 10 ml. Então é simples. Pela cabeça a gente faz uma conta como essa. Olha. Se eu tenho em cada 100 ml 25 gramas, em 10 ml eu terei quantas gramas? 100x é igual a 10 vezes 25. Ou seja, 100x é igual a 250. Aí, quando você divide 250 por 100, dá 2,5 gramas. Gente. Você faz também o cálculo na cabeça, tá certo? Mas olha aí a regra de 3. O que é que a gente descobriu? Que cada ampola de glicose a 10 ml e 25% vai ter 2,5 gramas de glicose. Agora, gente, nós identificamos que... O que é que a gente identificou? Que nós temos em um soro a 5% de 500 ml, a gente tem 25 gramas. E um soro a 15% de 500 ml, a gente tem 75 gramas. Para que a gente transforme esse soro de 15 gramas, de 5% em um soro de 15%, é só a gente fazer essa diferença. É só a gente colocar, tem 25 gramas no soro de 5%. E no soro de 15%, que é o que a gente quer chegar, tem 75 gramas, ou seja, uma diferença de 50 gramas. Então a gente tem que inserir 50 gramas de glicose nesse soro para chegar a 75 gramas, que equivale a 15% de glicose, tá certo? Olha só. Se cada ampola tem 2,5 gramas e precisamos de 50 gramas, ou seja, o soro a 15%, na verdade, isso aí é uma coisa que é para confundir a gente. O soro a 15%, 500 ml, na verdade é um soro de 75 gramas de glicose. E o soro a 5% de 500 ml é um soro de 25 gramas de glicose. Então precisa de 50 gramas. É só você verificar, gente. É fazer o cálculo aí, ó. Se em uma ampola eu tenho 2,5 ml, em quantas ampolas eu terei 50 gramas? Se em uma ampola eu tenho 2,5 gramas, em quantas ampolas eu terei 50 gramas? É uma regra de 3 simples, mas também daria para você fazer aí tranquilamente por cabeça. Olha só, vai ser x vezes 2,5 e 50 vezes 1. Ou seja, x é igual a 50 dividido por 2,5, gente. Então, 50 vezes 1 e 2,5. Então, nós temos aí que x é igual a 20, que é 50 dividido por 2,5. Então, nós precisamos de quantas ampolas, gente? 20 ampolas de glicose a 10 ml a 25%, que 20 ampolas vezes 2,5 ml, nós teremos o quê? 20 vezes 2,5. Teremos 50 gramas, com mais os 25 gramas da solução de soro glicosado a 5%, teremos aí 75 gramas, que é o que ele quer, que é o soro glicosado a 15%, tá certo? Então, estamos aqui mais uma vez, 25ª questão aí, vamos lá com foco, gente. Olha, a questão do IBFC 2014, que diz o seguinte:
A prescrição médica consta de glicose 20 gramas. Gente, prescrição médica 20 gramas. Via endovenosa a cada 12 horas. Então, 20 gramas a cada 12 horas. A unidade dispõe de 50% aí, glicose 50%, a ampola com 20 ml. Então, 20 ml a 50%. Para administrar uma dose prescrita, deverão ser aspirados quantos ml? Ou seja, quantas ampolas? Calcula aí e preenche esse coluna. Gente, ela tem 20 gramas de glicose. E a ampola está em porcentagem. O que é que a gente vai fazer? Transformar a porcentagem em grama. Essa, gente, sempre é a nossa trajetória, o nosso caminho a ser feito em questões como essa. Vamos lá? Então, o que é que a gente tem? Quando se utiliza a porcentagem nos cálculos de medicação, o termo porcento significa que a quantidade de solvente é sempre aí 100 ml. Então, se temos 9%, isso quer dizer que é 9 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Como a gente tem aí, gente, 50%, quer dizer que é 50 gramas em cada 100 ml. Ou seja, a metade da solução é a grama, gente. Então, nós temos aí, se em 50 gramas está para 100 ml, quantos que é X estará para 20 ml? A metade, gente. A metade de 20 é 10. Olha só como é simples. Olha, nós vamos fazer X vezes 100 e 50 vezes 20, que dá o quê? 100x, 50 vezes 20 dá 1000. Então, X é igual a 1000 dividido por 100, que dá 10 gramas. Pela cabeça a gente já faz. 50%, então, é 20 ml, então a metade é glicose. Então, é 10 gramas por ampola, gente. 10 gramas por ampola. E nós sabemos que foi prescrito 20 gramas. Então, são duas ampolas, não é isso? Que vai dar 40 ml. Então, cada ampola tem 20 ml, 40 ml, que equivale a metade, que é em gramas, que é a glicose mesmo, tá certo? Então, isso significa que em uma ampola de glicose a 50% de 20 ml, temos 10 gramas de glicose. Como foi prescrito 20 gramas, gente, então são duas ampolas, que correspondem, duas ampolas, 40 ml. A metade desse volume é glicose, ou seja, 20 gramas de glicose, que é a prescrição, tá certo? Então, fizemos os cálculos aí para apresentarmos aí o macete, ó, mas nem era preciso, pois o cálculo aí é bem direto. Ó. Como foi prescrito 20 miligramas, 20 gramas, na verdade, de glicose, nós temos o seguinte, uma ampola está para 10 gramas, cada ampola tem 10 gramas. Quantas ampolas são necessárias aí para 20 gramas? É uma regra que não precisa fazer o cálculo, né? 10x é igual a 20, que dá 2 ampolas, tá certo? Então, corrijam ali é prescrito 20 gramas. Então, 2 ampolas de 20 gramas, vejam só, equivale a 10 gramas de glicose, cada ampola, e 10 gramas de solvente. Então, nós temos aí que serão 2 ampolas aí, que terão 20 gramas de glicose, tá certo? Porque em cada ampola temos 10 gramas de glicose. Então, para administrar a dose prescrita, deverão ser aspirados 40 ml, ou seja, 2 ampolas. A metade disso aí são as 20 gramas de glicose. Tranquilo? O que é importante levar em consideração? Você vai revisar esse material, gente, várias vezes. Inclusive, a sequência dos cálculos aí, gente, é o que você vai utilizar para responder outras questões. Então, temos aí que a letra A é o gabarito da nossa questão. Amigos e amigas da enfermagem brasileira, estamos mais uma vez aqui, professor Romulo Passos. Questão agora 26 aí de cálculo de medicação. Questão bem simples, que diz o seguinte: é contraindicado que quantidade de medicamento por via intramuscular no deltoide, gente. Olha, no deltoide a gente faz até 3 ml, então é contraindicado aí 4 ml, né? Isso, gente, então letra D, facinho essa questão. A gente sabe que o músculo deltoide ele é utilizado frequentemente aí, porque tem um fácil acesso com o paciente aí ereto, sentado em decúbito dorsal, ventral lateral, e em lactente só deve ser utilizado quando o volume for pequeno. O medicamento não causar irritação tecidual e a dose for absorvida rapidamente. Nos adultos o volume é limitado a 3 ml, mais ou menos isso aí, gente, e a substância não causar irritação, tá certo? Olha aí, de acordo com o Potter, nós temos que o sítio anatômico de aplicação do deltoide aí, ele é de fácil aplicação, mas o músculo não é bem desenvolvido aí na maior parte dos pacientes. Então, por isso que é usado para pequenas quantidades de medicação, não utilizado em bebês ou crianças com músculos subdesenvolvidos, e o potencial para lesões dos nervos radial e ulnar e artéria braquial, ele é grande, por isso tem que ter um critério aí bem estabelecido. Então, temos outros músculos, que é o ventroglúteo, que é bem interessante, e também o dorsoglúteo. Então, que são para volumes maiores. Ele é usado aí para imunização de crianças e adultos em diversas situações, tá certo? Então, tranquilo aí, nós temos aí mais uma questão. Olha aí o músculo deltoide, como vocês podem verificar, o local de aplicação. E estamos aí felizes.
Vamos lá, pessoal, sem perder tempo, para a nossa 27ª questão de cálculo de medicação aqui no site Romulo Passo. Quantos gramas de glicose existem em 80 ml de soro glicosado a 5%? Percebam que as questões sobre porcentagens são frequentes nas provas de enfermagem. E aí é só utilizar aquela nossa regra que a gente explicou nas demais questões, que a gente já resolveu. Vamos lá? Então, mais uma vez, vamos repetir. Quando for porcentagem, gente, quer dizer que essa porcentagem significa a quantidade de solvente sempre é 100%. Por exemplo, 8% significa que é 8 gramas em cada 100 ml de solvente. É uma padronização. 8% é 8 partes de 100. Tá certo, gente? Então, temos o seguinte, que o cálculo aí, padrão, ele leva em consideração o seguinte raciocínio. Como 5% é 5 gramas para 100 ml, quantos gramas estará para 80 ml? É só isso. Essa é a lógica, né? Então, esse cálculo que faremos agora é da seguinte forma. 5% quer dizer que é 5 gramas em 100 ml. Mas nós não temos 100 ml, nós temos apenas 80. Então, 5 gramas está para 100 ml. Enquanto que quantos gramas estarão para 80 ml? Então, bem tranquilo aí. Nós percebemos que 100 vezes x é igual a 5 vezes 80. Então, 100x é igual a 400. X é igual a 400 sobre 100, que dá igual a 4 gramas. Vejam só, se eu tenho 5 gramas em 100 ml, eu terei 4 gramas em 80 ml. Isso é óbvio, gente. Então, tranquilo aí, nosso gabarito da questão, letra B de bola. Estamos aqui de volta, 28ª questão aí, que é o professor Romulo Passo. E vamos lá, gente, sem perder foco. Então, você deverá infundir num paciente 1.200 ml de soro glicosado em 8 horas. Na unidade são frascos aí, nós temos aí os frascos de 500 ml. Então o número de gotas por minuto que deverá ocorrer em cada etapa dessa hidratação veja só, gente, é só aplicar a nossa regra de gotejamento, que é só para a gente revisar e fixar. Então o volume total é 1.200 ml. O tempo é 8 horas, tá certo, gente? Nós temos esses frascos de 500 ml. Então, quer saber o número de gotas. Então, vamos lá. Só aplicar a fórmula, né? Nós temos aí, vamos aos cálculos, olha. Gotas por minuto é o volume total sobre tempo vezes 3. Se fosse microgotas, seria volume total sobre tempo, tá certo? Então, o que a gente tem? Volume total 1.200 ml e o tempo 8. Então, 1.200 ml sobre 8 vezes 3 dá quanto? Então, 1.200 ml sobre 24, que dá igual a 50 gotas por minuto. Então, é o nosso gabarito aí, letra B. Questão fácil, esse 500 ml e os frascos não é necessário aí para a gente responder questão como essa. Letra B é o nosso gabarito. Estamos aqui para a nossa 29ª questão. Então, gente, firmeza no propósito, disciplina, foco e direcionamento. Isso você precisa ter no seu dia a dia, acreditar em você. Vamos lá para os cálculos que são bem simples, de 2015, que diz o seguinte. Caso a prescrição médica seja de 500 ml de soro fisiológico, para correr em 6 horas, temos aí volume total 500 ml, tempo 6 horas. Você deverá instalar o soro com gotejamento aproximado de, aí tem em microgotas e gotas. Então a gente tem que fazer, gente, o cálculo aí simples de macrogotas, aí, de gotas e depois de microgotas. Sempre levando em consideração que microgotas é 3 vezes maior que gotas, né? É tanto que na fórmula a gente vai verificar isso. Olha, foi prescrito 500 ml de soro fisiológico, o tempo 6 horas. Então, uma gota, gente, equivale a quantas microgotas? 3 microgotas. Então, por isso que sempre no microgotas é 3 vezes maior a quantidade de gotas. Então, o que é que a gente tem? Gotas por minuto será volume total, 500 ml, dividido por tempo, que é 6 vezes 3. Se você quiser fazer a fórmula de microgotas, é só tirar esse 3, olha só. Tirando esse 3, você vai ter um valor 3 vezes maior, que é o de microgotas. Simples, né? 500 dividido por 6 vezes 3, que dá 500 dividido por 18, que dá 27,7, que aproxima para 8. Se for 27,6 até 27,9, a gente aproxima para 8, tá certo? Então, a gente tem aí 28 gotas aproximadas por minuto. Então, 28 gotas por minuto vezes 3. Aí a gente acha microgotas. 28 vezes 3, a gente tem aí 84 microgotas, tá certo? Você poderia fazer de outra forma. 500, aí em vez de dividir por 18, dividiria por 6. Aí contaria também, aí 84 seria microgotas. Então, o gabarito da questão, simples demais,
Letra A, sempre lembrando, responder as questões antes dos comentários. E aí vamos lá, olha, mais resultados aí para empolgar e motivar vocês. Então, da maternidade Climério de Oliveira, foi um dos hospitais lá, é o menor que tem lá administrado pela EBSER em Salvador. 100 alunos do site aprovados em vários casos estão aí descritos nominalmente no nosso site aí no menu resultados. Então, vamos lá, com força, com foco, direcionamento rumo à sua aprovação. Estamos aqui, foco nos estudos e a vitória é certa, galera. Amigos e amigas, estamos aqui para a 30ª questão. Olha a felicidade, chegando aqui na nossa reta final aí, que nós prometemos para vocês 20 e trouxemos 30 questões aí comentadas. E vamos lá, gente, com determinação, garra e resolver questões. Esse aí é o caminho. Vamos lá? Ficou tudo mais fácil, né? Tem-se na unidade de frasco ampola de cefalotina sódica 1 grama. Se esse antibiótico for diluído em 5 ml de solvente, tem-se uma solução de... Aí vai perguntar, né? Quantos miligramas para cada ml? Isso que a gente tem que saber. Então a gente vai transformar essa 1 grama, gente, em miligramas, que é o que é pedido nas nossas alternativas. Bem simples. Vamos verificar quantos miligramas nós temos em cada ml. Bem simples. Olha só. Nós temos 1 grama, que é 1000 miligramas. 1000 miligramas está em 5 ml. E quantos miligramas estará para 1 ml? Veja que é a mesma regra de 3 simples. Corta, corta e vamos lá verificar que 5x, que é 5 vezes x, igual a 1000 vezes 1, que é 1000. X é igual a 1000 dividido por 5, que dá 200, que é miligrama, né, gente? Que a gente está trabalhando com miligrama. Então, temos 200 miligramas de antibiótico em cada ml de solução. Ou seja, o gabarito da questão número 1 é letra A. Amigos e amigas, vocês gostaram das nossas questões? Gostaram dessa compilação de conhecimento? Então, curta, compartilhe, não deixe de comentar. Isso é importante para você ser avisado de próximos vídeos e que a gente faça essa nossa família cada vez mais unida. Se você gostou, não deixe de passar nos nossos cursos. Nós prometemos 20 questões de cálculo e medicação, trouxemos 30. No nosso curso completo de enfermagem, da mesma forma, prometemos inicialmente 240 videoaulas e nós já estamos com quase 400 videoaulas, e inserindo a cada semana novidades, provas comentadas, novos assuntos, novos temas. E é isso aí, gente. Ter fé, acreditar que vocês conseguirão aí a aprovação. Faça como os nossos 8.000 estudantes, 8.000 concurseiros da enfermagem que foram aprovados aí estudando pelo nosso site nos últimos 1 a 2 anos. E estamos aí firmes no propósito que é a sua aprovação.